pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que está a sua existência? Tudo na mais perfeita maravilha, onde você estiver nesse mundão de Deus, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, fora do Brasil, né, na Argentina, no Paraguai, na Europa, em Portugal, na Alemanha, onde você estiver nesse Brasilzão, nesse mundão de Deus, onde você estiver aí na Alemanha, na Itália, em Roma, na cidade de Roma, onde você estiver nesse mundão de Deus, sei que o vídeo ele vai para longe, né? Nosso conteúdo chega longe aí, em locais onde brasileiros estão, né, nesse mundão de Deus aí. Então agradeço a você que está aí, agradeço a você que está aí com o nosso conteúdo, muito obrigado mesmo, mais uma vez por você estar no canal Paulo da Arma 1970, está aqui o meu Instagram, @Paulo da Arma 1970, agradecendo a você, agradecendo a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre que é o caminho, a verdade e a vida, sempre. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo, beleza? Tranquilo? Então te pedindo, né? Te pedindo aí, você curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, você que ainda não é inscrito no canal, dá essa força, se inscreve no canal, curta o vídeo, não deixe de curtir o vídeo, beleza? Tranquilo? Agradecendo a você sempre, agradecendo também a Deus, pedindo a você para curtir o vídeo, compartilhar, passar adiante aí. Se você quiser também ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo da Arma 1970, tranquilo? Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta em 10 segundos, só o tempo de tomar uma água e voltar aqui pro canal, beleza? Vai passar aqui os letreiros do canal e você não sai daí, beleza? Tranquilo? Vou estar te aguardando, hein? Valeu, tchau, tchau! Então voltei, foi o tempo de tomar uma água e voltar aqui para nossa resenha. Seguinte, quarto volume do Em Busca do Tempo Perdido do Marcel Proust, né? Sodoma e Gomorra, esta edição aqui que eu li, né? Que eu dei uma lida aí por uns 15, 20 dias, essa edição aqui, juntando, né? Eu fiz uma leitura, né, com a tradução do Fernando Pai, essa daqui, dessa editora, né, da Edições de Ouro, essa edição aqui, que eu tenho desde 1998, essa é a 6ª leitura que eu faço, né, de 5 em 5 anos, a 6ª leitura, clássicos de bolso, Marcel Proust, Sodoma e Gomorra, e também fiz uma leitura mesclada com essa edição em PDF que eu tenho aqui, da Biblioteca Azul, da Editora Globo, né, essa edição aqui que eu tenho em PDF, no meu Kindle, que é com a tradução do Mário Quintana. Esse, se eu não estou enganado, é o último livro do Proust, né, traduzido pelo Mário Quintana. Essa edição que eu tenho em mão aqui, beleza? Que eu fiz uma leitura mesclada, né? Porque como essa edição aqui ela é mais completa, ela tem uns índices, uns índices analíticos, você tem as palavras que estão no texto, no final você tem um frontispício, né, que você vai com as palavrinhas. Ela demora mais na leitura porque você para bastante para ver esses significados das palavras, etc, dos personagens históricos que estão na leitura. Então isso me deu um certo... Você tem que olhar. Eu não conhecia essa edição, que é mais nova, que é aquelas edições antigas do Proust, que inclusive tem com tradução do Mário Quintana da Editora Globo. Elas eram bem mal redigidas. Eu até falei aqui nos vídeos aqui, bem mal redigidas, palavras com erro, assim, que meio que desanimava. Eu faço muito essa leitura com a tradução do Fernando Pai da Editora da Edições de Ouro, com essa da Editora Globo, então eu desanimei. Mas como eu encontrei eu arrumei essa edição, né? Essa edição do Marcel Proust com a tradução do Mário Quintana, o volume 4, aí eu fui fazendo uma leitura simultânea, uma com a outra, para fazer comparações de tradução, tal, esse tipo de situação. Então, beleza? Então, é isso. Nós estamos aqui com Sodoma e Gomorra. Eu ainda estou com essa edição aqui, né, também da Ed Ouro, essa edição mais... Tá vendo, ó? Comparando, ó. Tá vendo? Essa edição aqui, que é a mais recente, né? Ainda tem o box da Nova Fronteira, que eu também descobri que tem um box da Nova Fronteira, que eu não sabia que tinha ainda uma terceira... Deve estar vendo a foto, né? Box da Nova Fronteira, com uma outra, provavelmente com uma outra tradução do Marcel Proust, dos 7 volumes. Eu não sei, eu não tive acesso, eu só soube que tem pelo Gurgel, né? O Gurgel estava fazendo propaganda, o professor Gurgel falando sobre essa tradução, esse box da Nova Fronteira, e eu descobri justamente essa aqui, que é da Edições de Ouro, essa edição mesclada, né? Porque antes eram 7 volumes, aqui devem ser 4 volumes,
2, 4, 6, 7, uma coisa assim, deve ser 3 ou 4 volumes que eles devem juntar, porque as outras edições já não são tão grossas, né? Então aí eles devem fazer devem juntar mais em 3 edições essa daqui, acredito. Futuramente eu vou aparecer com outro, porque na biblioteca que eu frequento, ela tem essas edições aqui, ela tem 1, 2, 3 volumes, se eu não estou enganado. Então deve ser basicamente por aí mesmo. Então nós temos Sodoma e Gomorra, nós temos o narrador, né, o Marcel, o Proust, ele está incomodado. Olha que coisa, né? Isso aqui só um volume, hein? Ele está descobrindo que o mundo não é só apenas uma mera farofa, né? Nós temos um universo de invertidos, tanto da sodomia masculina como a Gomorra feminina. E no começo deste volume aqui, ele vai descobrir o segredo do Barão de Charlie, que já vem ali pelos volumes anteriores. Ele achava estranhão o Barão de Charlie, o esquisito, a forma como ele olhava para o narrador. Aí ele convida o narrador, né, o Marcel, para ir lá no apartamento dele, no castelo dele. Aí fala um monte de groselha, fala um monte de coisa. Isso a gente viu nos volumes anteriores, e ele não suspeitava qual é do Barão de Charlie. Mas logo no começo dessa edição, ele que é mesclada com a anterior, que nós tivemos aqui, né, no Caminho de Guermantes, que ele dá uma miguelada no Caminho de Guermantes para poder apresentar este volume aqui, para poder jogar exatamente essa questão do Sodoma e Gomorra. Então ele deixa um traço no volume 3, na edição 3, que é justamente o Caminho de Guermantes. Ele vai deixar exatamente essa narração que é importante para o Proust. Ele vai deixar o de qual é do Barão de Charlie. Ele vai deixar de qual é para esse volume que é o Sodoma e Gomorra. E ele vai descobrir que existe essa raça, né? Essa raça de sodomitas e gomorrianos, que é exatamente os invertidos, que ele nem desconfiava, que ele nem sabia que existia. Ele vai estar lá no Castelo dos Guermantes. Aí ele tá lá por lá, andando lá pelas ameias do castelo. Aí ele vê chegando o Barão de Charlie, e aí logo depois vê o Jupian. E aí ele vai atrás dos dois, aí vê os dois tendo lá uma relação, né? Uma relação num lugar lá, antes dos convidados do castelo chegarem. Aí ele acha aquilo muito estranho, aí ele descobre, ele vai investigar. Ele vai descobrir que existe essa raça, né? Essa raça de pessoas, os invertidos, os que não, o amor que não ousa dizer o nome. Aí ele vai perceber que isso é mais comum do que ele podia imaginar, a vã filosofia dele. Ele percebe que existem essas pessoas. Hoje está aí, tá na mídia, tá para todo lado, mas nessa época, na França, na Inglaterra, vide o caso do Oscar Wilde, era perigosíssimo você se declarar homossexual. Era factível de prisão, de pena. Então, você pegava uma pena, pegava uma cadeia, igual o Oscar Wilde pegou. E aí as coisas começam a fazer sentido para ele. Começa a fazer sentido o porquê do Barão de Charlie ter aquele tipo de relação com ele. De ter aquele olhar, de ter aquela... Falta lamber os beiços, né? É uma coisa bem... que ele não compreendia, que ele não entendia. Aí ele descobre, como se tivesse tirado as escamas dos olhos. Aí dessa forma ele vai entender como é que funciona isso. Temos aqui, né, como personagens principais, né, o Barão de Charlie, que eu falei, o Jupian, tem o Senhor de Guermantes, tem o médico Cotard, tem o Bergot, tem o Brichot, que é um homem que na festa aqui, na reunião, né, na reunião dos barões, dos condes, etc. Aquelas festas que você lá no volume 3 você acha chatérrimo, que você leu aquilo, mais de 500 páginas, achando muito chato. Você vai perceber que nesse volume houve uma melhora com relação a isso. Há uma questão as conversas melhoraram.
Então esse Brichot, ele é responsável por dar historicidade aos personagens, e ele vai contando como é que cada cidade, cada lugarejo da França tem um nome derivado de alguma coisa que vem lá de Roma, ou vem de deuses gregos. Ele vai explicando para as pessoas, várias páginas disso, não fique entediado, porque vale a pena você conhecer como é o funcionamento como as cidades, né, elas se formaram, os seus nomes, etc. Tem também o senhor e a senhora Verdurin, tem os Cambremer, tem o Charles Morel. Esse Charles Morel é um personagem que vai... Ele é um afilhado do Barão de Charlie. Ele é um afilhado do Barão de Charlie. E ele é assim, uma revista. Ele é um pianista excelente, mas ele quer subir na vida, então ele cola no Barão. E o Barão é extremamente apaixonado por ele. É loucamente apaixonado. Tem uma cena aqui extraordinária, lá quase pelo final, que o Barão de Charlie vai fazer exatamente o que o narrador fez no começo, né? Observar como esse Charles Morel tá dando um migué, tá dando dizendo que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí ele escuta uma conversa dizendo que ele foi para uma casa de umas mulheres da vida, né? Aí o Barão de Charlie paga lá, suborna lá as mulheres lá da casa de luz vermelha. Aí ele vai lá e vai olhar o Morel, vai lá olhar o Morel, que está junto com o senhor de Guermantes, né, com o senhor príncipe de Guermantes, senhor de Guermantes, tá lá, e aí ele encontra o Morel, e o Morel fica extremamente enlouquecido por ver que o Barão tinha visto ele lá com as mulheres lá, tal. Um negócio bem bem interessante você entrar nesse universo aí. O Morel, ele inclusive vai ser convidado de novo pelo senhor de Guermantes para ir numa casa afastada, e lá ele vê os retratos de todos os Guermantes, inclusive do Barão de Charlie, e ele meio que pira. Um negócio muito, muito, muito legal, assim, muito escrito. Tem também o Albertine, que a suspeita, né, a suspeita do narrador de que ela seja uma invertida, essa suspeita. E há um tema muito recorrente, né, do Proust, que é exatamente aqui, ó. O tema recorrente do Proust, que é o ciúme, que nós vimos no primeiro, no segundo volume. Tinha um narrador, nós tivemos o Swann com o ciúme, nós temos agora o narrador com ciúme também da Albertine. O tema do ciúme é um tema recorrente do Proust, né? Inclusive esse livreto aqui que eu tenho, que é da Scriptum, deixa eu ver aqui, é o diferente do Proust aqui. O tema recorrente talvez um dos escritores que mais se dedicaram ao estudo do ciúme tenha sido justamente o Proust. Nós tivemos o Shakespeare, né, com Otelo, nós tivemos o Machado de Assis, né, e tivemos também o Marcel Proust, que se dedicou a esse tema do ciúme, essa questão da posse. O personagem ele quer ser indiferente, o narrador, ele quer ser indiferente a Albertine, mas a partir do momento que ele começa a se envolver com ela, para lá e para cá, começa a ter um envolvimento com ela, ele começa mesmo não querendo a querer ficar com ela, né? Ele quer ficar com ela, mas ao mesmo tempo ele quer tratar isso com indiferença. Aí tem a situação do Robert Sandloop, que é o amigo. A própria Albertine, ela se escancara, né, quando encontra o Robert Sandloop, e o narrador fica extremamente chateado com esse ciumado, com um ciúme terrível. Ele tem o ciúme das amigas da própria Albertine, da Andrea, né, a famosa Andrea. Tem uma cena que os dois estão numa festa, estão num bar, e acontece o seguinte: o narrador ele está observando a Albertine junto com a Andrea, e as duas começam a dar juntas, começam a dançar. Aí ele percebe que a homossexualidade da Albertine e da Andrea, ela é explícita em algo que o Cotard vai dizer para eles, que as duas mulheres, as gomorrianas, quando elas têm um contato físico sexual por meio dos seios, ali é uma prova. O Cotard joga essa ideia para o narrador,
que as mulheres, quando elas têm a relação homossexual, elas sentem prazer quando o seio das duas se tocam, entendeu? Se tocam, mesmo que estejam de roupa. Aquilo ali é uma forma de você saber que se a mulher ela é gomorriana ou não. E isso deixa o narrador extremamente aborrecido, extremamente, primeiro com ciúme. Aí ele percebe que a Albertine ela é também uma invertida, que ela gosta de ter relações com mulheres, com as amigas. E isso deixa ele em dois caminhos, que é o caminho, né, o caminho de Guermantes, né, os caminhos que o narrador sempre está, ou vai para um lado, ou eu caso com a Albertine, deixo ela, coloco ela num lugar e pronto, ela não vai mais ter contato com as amigas, que agora vai ser minha esposa, ou eu simplesmente abandono de vez e vou cuidar da minha vida. Só que essa ideia, esse projeto acaba não se confirmando, porque a paixão do narrador é tão forte pela Albertine, mesmo ele considerando ela uma mulher medíocre, ainda por cima uma mulher invertida. Ele acaba tendo essa ideia de que o melhor para a vida dele é se casar mesmo com a Albertine. Ele está totalmente tomado. O mesmo processo que eu tinha falado com relação ao Swan. Mesmo processo, mesma situação. O Swan vai se casar com a Odete de Crécy, ela vai se tornar a senhora Swan, ela sendo uma mulher, né, uma mulher lá da vida, né, uma mulher da vida, mas ele por conta da... Aí depois, com o tempo, ele vai ver a bobagem que ele fez. Da mesma forma que nós temos o narrador entrando no mesmo processo de assim, por impulso, pensar numa ideia de casamento com a Albertine. E nós temos também o judeu Bloch, né, o Bloch, que se transforma numa também das ideias do Barão de Charlie de paixão, né, que o Bloch, por meio do linguajar, da forma dele, é um sujeito terrível. Tanto o Barão de Charlie é um sujeito nefasto, né, um cara nefasto, ele é antisionista, ele não gosta de judeu, ele é um homem de caráter extremamente duvidoso, pode ser barão, pode ser o que for, mas de caráter extremamente duvidoso, um indivíduo nojento, antipático, um personagem antipático. O narrador coloca isso, né, o Proust coloca isso muito bem. É um personagem terrível, com essa questão da inversão dele, ele é mentiroso, sem vergonha, safado. Tanto o Morel, Charles Morel, que está apenas usando ele de escada para subir socialmente, mas assim, metido a intelectual, o Barão de Charlie tem uma tradição de barões, né, uma tradição, ele gosta de escalonar, que ele é barão, que ele é conde, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele tem ele puxa assim, uma verdadeira ficha, né, ele é príncipe disso, príncipe daquilo, príncipe na Alemanha. Então ele gosta de escalonar essa ideia de que ele realmente é um superior aos outros. Ele é um superior. E, inclusive ele é anti-dreyfusista, que na França, né, o Proust ele vai colocar exatamente que a França estava sendo comida pela aquela visão, né, de anti-dreyfusistas, o dreyfusismo. O narrador ele é dreyfusista. O Robert Saint-Loup, que é o amigo do narrador, do Marcel, dizem que ele era dreyfusista, depois passou a ser anti-dreyfusista, mas o Barão de Charlie é um ser totalmente abjeto, um negócio abjeto. Você vai lendo e fala, meu Deus, e é assim, é considerado da elite, ele é da elite, mas é um indivíduo que não vale um chiclete furado. Olha só isso aqui, ó. Olha só. Vamos, esta dama que é amiga da senhora de Sauvray, que experimenta em relação a Victor Hugo uma admiração tão ingênua mesclada de tanto pasmo e horror. Não creio que todas essas lembranças revoando entre mim e seu nome tenham servido no que quer que fosse para fazê-lo flutuar. Nesse grande esconde-esconde que se brinca na memória, quando se deseja encontrar um nome, não existe uma série de aproximações graduadas. Não se vê coisa alguma e depois de súbito aparece o nome exato e bem diferente daquilo que julgávamos adivinhar. Não foi ele que veio até nós. Não. Creio antes que à medida que vivemos, passamos o nosso tempo a nos afastar da zona em que o nome é nítido. E era por um exercício de minha vontade e de minha atenção que aumentava a acuidade de meu olhar interior, que de chofre eu havia perfurado a semi-obscuridade e visto com clareza. Em todo caso, se há transições entre o esquecimento e a lembrança, então essas transições são inconscientes, pois os nomes
de etapas porque passamos antes de achar o nome verdadeiro, são falsos e não nos aproximam em nada dele. Nem chegam a ser propriamente nomes, mas muitas vezes simples consoantes e que não se achariam em nome reencontrado. Aliás, esse trabalho do espírito passado do nada à realidade é tão misterioso que é possível que, afinal, essas consoantes falsas sejam degraus prévios desajeitadamente colocados para ajudarmos a alcançar o nome correto. Ele tem aqui uma filosofia, a filosofia do Proust, ela é do Bergson, um filósofo do início do século XX, que o Marcel Proust ele tinha uma verdadeira admiração por esse filósofo. Então ele, inclusive aqui na metade do livro, ele vai até citar esse filósofo. Ele vai citar porque ele tinha profunda admiração, e dentro desse processo aqui da memória, esse filósofo ele tem exatamente essas escritas. Então ele vai citar aqui, vai falar: por fim, tive o prazer de que Swann entrasse naquela sala que era bem vasta, tanto que a princípio ele não me viu. Prazer mesclado de tristeza, uma tristeza que os demais convidados talvez não sentissem, mas que entre elas consistia naquela espécie de fascinação exercida pelas formas inesperadas e singulares de uma morte próxima, de uma morte que, como diz o povo, já se tem no rosto. E era com uma estupefação quase mal educada, onde entrava a curiosidade de indiscreta, a crueldade, um regresso a um tempo quieto e preocupado, ao mesmo tempo mistura de suave mare magno, é doce no mar vasto, e de memento quia pulvis, e et pulveris reverteris. Lembra-te, homem, de que és pó e ao pó voltarás, teria dito Robert, que todos os olhos se fixaram naquele rosto cujas faces a doença cavara, de tal modo como uma lua minguante que, a não ser de um certo ângulo, sem dúvida aquele sobre o qual Swann se observava, rodavam como um cenário inconsistente ao qual uma ilusão de ótica pode somente conferir a aparência de espessura. Seja por causa da ausência dessas faces, que não mais estava ali para diminuí-lo, seja que a arteriosclerose, que também é a intoxicação, o avermelhasse como teria feito a embriaguez. Aí ele vai falar que aqui vai ser a última vez que o Swann, né? O Swann vai aparecer com vida, porque ele estava com câncer. No último volume nós vimos nas últimas páginas a conversa do Swann com o príncipe de Guermantes, lá o senhor de Guermantes e o narrador, e nós vamos ter aqui a notícia de que ele, depois de um certo tempo aqui, ele morreu. Ele ainda aparece aqui, se encontra com o narrador na festa lá que vai ter no castelo, e logo depois vamos saber que ele veio realmente a falecer. Ele aparentemente estava com câncer. Pensava então em tudo o que soubera acerca do amor de Swann por Odette, da maneira como Swann fora enganado em toda a sua vida. No fundo, a hipótese que me fez construir aos poucos todo o caráter de Albertine e interpretar dolorosamente cada instante de uma vida que eu não podia controlar por completo foi a Swann, tal como me haviam contado que era. Essas narrativas contribuindo para fazer com que no futuro minha imaginação se entregasse ao jogo de supor que Albertine poderia, ao invés de ser uma boa moça, ter a mesma imoralidade, a mesma capacidade de enganar de uma amiga cocote, e pensava em todos os sofrimentos que nesse caso me teriam esperado se a devesse amar alguma vez. E como eu disse, ele vai descobrir que a Albertine é uma mulher, né, invertida, né? Ela tinha o amor que não ousa dizer o nome. Ela gostava de contatos com outras mulheres. Mas nós vamos ter isso nos outros volumes, né? Isso vai se desdobrar. Isso vai ter um desdobramento nos outros volumes. Nós vamos ver, né, como é que o narrador ele vai se ver com esse problema. Como ele vai poder, né, como ele vai jogar esse outro problema aqui, Quanto ao senhor de Charlie, a quem a sociedade na qual tinha vivido fornecia nesse momento crítico exemplos diferentes, outros arabescos de amabilidade, e enfim, a máxima que se deve conhecer em certos casos para com simples pequenos burgueses externar e oferecer as mais raras graças, habitualmente conservadas em reserva, foi bamboleando com a afetação e a mesma amplitude com que se umas saias houvessem alargado e embaraçado seus requebros, que ele se dirigia para a senhora Verdurin com um ar tão lisonjeado e honrado que se diria que ser apresentado em sua casa teria sido para ele um favor supremo.
seu rosto meio inclinado, onde a satisfação competia com as conveniências, sulcavam-se de pequeninas rugas de afabilidade. Julgar-se-ia ver avançar a senhora de Marsan, de tanto que naquele momento sobressaía a mulher que um erro da natureza colocara no corpo do senhor de Charlie. De certo, esse erro o barão duramente havia penado para dissimulá-lo e assumir uma aparência masculina. Porém, mal conseguira, e eis que, tendo conservado ao mesmo tempo os mesmos gostos, o hábito de sentir como mulher lhe dava uma nova aparência feminina, nascida esta, não da hereditariedade, mas da vida individual. E como chegava aos poucos a pensar, mesmo os fatos sociais no feminino, e isso sem se dar conta de tal, pois não é somente a força de mentir para os outros, mas também de mentir para si mesmo, que se deixa de perceber que se mente, embora ele tivesse pedido ao corpo que tornasse manifesto, no momento em que entrava na casa dos Verdurhan, toda a cortesia de um grão senhor, esse corpo que compreendera perfeitamente aquilo que o barão de Charlie deixara de ouvir, desenrolou a ponto de que o barão teria merecido o epíteto de ladylike, todas as seduções de uma grande dama. Afinal, pode-se separar inteiramente o aspecto do senhor de Charlie do fato de que os filhos, visto nem sempre se parecerem com os pais, mesmo não sendo invertidos, e procurarem mulheres com sumo no rosto a profanação de sua mãe? Mas deixemos aqui o que mereceria um capítulo à parte, as mães profanadas. Conquanto razões outras presidissem essa transformação do senhor de Charlie, e fermentos puramente físicos fizessem trabalhar nele a matéria e passar seu corpo aos poucos para a categoria de corpos de mulher, todavia a mudança que ali assinalamos era de origem espiritual. A força de se julgar enfermas, as pessoas o acabam sendo, emagrecem, não têm mais força para se levantar, sofrem de histerites nervosas. A força de pensar com ternura nos homens, uma pessoa se torna mulher e uma saia postiça entrava seus passos. A ideia fixa nelas pode modificar o sexo, assim como em outros casos a saúde. Essa é a teoria do Proust aqui, né? Que se você pensar tanto em homem, ficar pensando muito, você acaba deixando transparecer, né? Você acaba se modificando pela mente, você acaba virando uma mulher. Muitas vezes você nem percebe. Tem muitos homens aí, que até o andar transparece que tem alguma coisa estranha ali. Tem algo diferente ali. Justamente por a questão ele faz uma força danada para não se sentir como mulher, né? Ele faz uma força danada, mas o corpo vai falar por ele. O corpo vai dizer, né? Até no caminhar, a voz, ele pode esconder. Ele pode querer esconder, ele pode jogar aquilo ali, entre aspas, dentro do armário, né? Popularmente dentro do armário. Mas aquilo vai transparecer e muitas pessoas vão perceber que tem algo ali diferente. Olha aqui, isso aqui, ó. Um filósofo que não era bastante moderno para ela, Leibniz, diz que a trajetória da inteligência ao coração é muito longa. Essa trajetória, a senhora de Cambremer, bem como seu irmão, não tinham mais forças para percorrê-la. Só abandonando a leitura de Stuart Mill pela de Lanchelier, à medida que acreditávamos nela, na realidade do mundo exterior, mais se escarniçava antes de morrer em conseguir uma boa posição nesse último. Apaixonada pela arte realista, nenhum objeto lhe parecia suficientemente humilde para servir de modelo ao pintor ou ao escritor. Um quadro ou um romance mundano lhe provocariam náuseas. Um Mujik de Tolstói e um camponês de Millet eram o extremo limite social que ela não permitia ao artista ultrapassar. Mas franquear o que limitava suas próprias relações, elevar-se até o convívio das duquesas, era a finalidade de todos os seus esforços. De tal modo permanecia ineficaz contra o esnobismo congênito e mórbido que nela se desenvolvia o tratamento espiritual a que se submetia através do estudo das obras-primas. Este esnobismo terminara até curando certas inclinações à avareza e ao adultério, a que era propensa quando jovem, assemelhando-se nisso a esses singulares e contínuos estados patológicos que parecem imunizar os que dela sofrem contra outras doenças. Aliás, eu não podia, ao ouvi-la falar, deixar de fazer justiça ao refinamento de suas expressões, sem todavia sentir nenhum prazer nisso. São as que empregam numa certa época todas as pessoas de uma mesma estatura intelectual, de modo que a expressão refinada fornece de imediato, como o arco de um círculo, o meio de descrever e limitar toda a circunferência.
Assim, tais expressões fazem com que as pessoas que as empregam me aborreçam logo como já conhecidas, mas também passam por superiores e muitas vezes me foram oferecidas como vizinhas deliciosas e inapreciadas. Aí vai. Deixa eu pegar aqui mais uma passagem, deixa eu ver aqui, mais uma aqui. Então ele vai descrevendo exatamente essa sociedade. Para mim, assim, no meu entender, este Sodoma e Gomorra, ele é superior, inclusive ao primeiro volume. Ele é bem mais simples. Ele tem uma estrutura mais simples de leitura, básica, né? Básica, do que os outros. Por exemplo, o Caminho de Guermantes é um livro extremamente difícil de ser lido. Muitas pessoas até param por ali, porque elas não ultrapassam o Caminho de Guermantes por mais de 500 páginas, daquela narração modorrenta daquelas festas. Como eu disse no volume anterior, no vídeo anterior, que o Proust vai colocar a mediocridade dessas pessoas. É isso que ele vai colocar. As conversas mostram bem que certas elites, elas só têm o poder do dinheiro, mais nada. E aí ele vai colocar exatamente isso, que as pessoas mesmo sendo da elite, elas são muitas vezes vazias, elas são vazias de tudo. E elas vivem da festa pela festa, somente isso. Veja aqui, ó. O senhor de Charlie foi beber o seu copo e voltou rapidamente a sentar-se perto da mesa de jogo e não se moveu mais dali. A senhora Verdurhan lhe perguntou: não provou da minha laranjada? Então o senhor de Charlie, com um gracioso sorriso num tom cristalino, que raramente ostentava e comia trejeitos da boca e requebros no talhe, respondeu: não, preferi o seu vizinho, o refresco de morangos, acho, é delicioso. É singular que uma certa ordem de atos secretos tenha como consequência exterior uma forma de falar ou de gesticular que os revela. Se uma pessoa crê ou não na Imaculada Conceição ou na inocência de Dreyfus, ou na pluralidade dos mundos, e deseja calar-se a respeito, não se achará na sua voz, nem no seu modo de andar, coisa alguma que permita entrever seu pensamento. Mas ao ouvir o senhor de Charlie dizer com aquela voz aguda e com esse sorriso e esses gestos: não, preferi o seu vizinho, o refresco de morango, a gente podia dizer: vejam, ele ama o sexo forte, com certeza igual ao que permite a um juiz condenar um criminoso que não confessou e um médico a um paralítico geral que talvez não conheça a sua enfermidade, mas que comete tais erros de pronúncia que dele se pode deduzir que morrerá dentro de 3 anos. Talvez as pessoas que concluam da maneira de dizer: não, preferi o seu vizinho, o refresco de vizinho, por um amor chamado antifísico, não precise de tanta ciência. Mas dá-se aqui que aqui existe uma relação mais direta entre o signo revelador e o segredo. Sem dizê-lo precisamente, sente-se que é uma doce e risonha dama que nos responde e que parece amaneirada porque se faz passar por um homem, e que a gente não está acostumada a ver os homens fazerem tantos trejeitos. E talvez seja mais gracioso pensar que há muito tempo um certo número de mulheres angélicas foram arroladas por engano no sexo masculino, onde, exiladas enquanto batem as asas em vão para os homens a quem aspiram uma repulsa física, sabem arrumar um salão, compõem interiores. O senhor de Charlie não se importava que a senhora Verdurhan ficasse de pé e permanecesse instalado em sua poltrona para estar mais perto de Morel. Não acha um crime, disse a senhora Verdurhan ao barão, que este aí, que poderia encantar-nos com seu violino, esteja numa mesa de écarté? Quando se toca violino como ele, aí o Charlet vai ser extremamente desagradável com ela. Inclusive eu tenho a sensação de que ele vai ser posto fora, né? Ele vai ser posto fora das festas da senhora Verdurhan, porque eles se reúnem em Baalbec. Eles se reúnem em Baalbec. Essa senhora Verdurhan, ela está em Baalbec, ela tem uma casa lá, e eles chegam de trem, essa sociedade, né? E vai para a festa lá do castelo dela. E há uma briga, né, entre essas festas. Se você for para os Cambrémé, aí você é retirado da sociedade. É um negócio bem vazio, bem fútil de festas. Mas se você for convidado, você está no meio da elite francesa, né, do melhor da elite francesa, né, da melhor da elite francesa ali. Então eles são convidados. E o Barão de Charlie, por conta do seu espírito, do seu jeito, ele vai acabar sendo colocado de fora, mas isso é assunto para outros vídeos, outros livros, da sequência dos livros do Marcel Proust. Olha só aqui, ó. Essa aqui é interessante, ó. Ao ar melancólico que o senhor de Charlie assumira,
ao falar da Princesa de Cardigan. A Princesa de Cardigan é esse aqui, ó. É um romance é um texto do Balzac, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, da Comédia Humana. Esta edição aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Os Segredos da Princesa de Cardigan. Porque o Barão de Charlie, ele é um fanático por Balzac. Ele vive recitando Balzac para lá e para cá. E nessa parte aqui, ele vai falar exatamente dessa Princesa de Cardigan, do texto do Balzac. Porque ele fica ensinando o Morel, né, dando as dicas para o Morel, que o melhor da leitura é exatamente o Balzac. Só que o Morel não está interessado nisso de forma alguma. Ao ar melancólico que o Senhor de Charlie assumira ao falar da Princesa de Cardigan, bem senti que essa novela não fazia pensar apenas no jardinzinho de uma prima muito indiferente. Caiu num profundo devaneio e, como que falando para si mesmo, exclamou: Os Segredos da Princesa de Cardigan. Cardignan, né? De Cardignan, francês. Cardignan. Que obra-prima! Como é profunda, como é dolorosa essa má reputação de Diane, que tanto receia que o homem a quem ama o venha saber. Que verdade eterna, a mais geral do que aparenta. Como vai longe isso? O Senhor de Charlie, não sabendo ao certo em que medida os seus costumes eram ou não conhecidos, estremecia desde algum tempo a ideia de que voltaria a Paris e que o encontrariam com Morel, a família desse acabasse por intervir e que assim a sua felicidade ficasse comprometida. Isso aqui tem, obviamente, tem dedo do Oscar Wilde, né? do processo do Oscar Wilde, que o Oscar Wilde ele tomou um processo justamente porque ele estava com um rapazinho, aí o pai do rapazinho o denunciou, era na Inglaterra vitoriana, o denunciou e ele acabou sendo preso. Essa questão do nosso querido Barão de Charlie com o Charles Morel é exatamente isso. E o Charlie sabia disso. Ele sabia disso, que ele podia ser processado se o Morel botasse a boca no trombone, ou a família do Charles Morel botasse a boca no trombone e o denunciasse, ele podia até ser preso. Olha só. Não sabendo ao certo em que medida os seus costumes eram não conhecidos, estremecia desde algum tempo a ideia de que voltaria a Paris e que encontrariam com Morel, a família deste acabasse por intervir e que assim a sua felicidade ficasse comprometida. Tal eventualidade provavelmente só lhe aparecera até então como algo de profundamente penoso e desagradável. Mas o barão era muito artista, e agora que desde um momento confundia sua situação com a descrita por Balzac, refugiava-se de algum modo na novela e ao infortúnio que talvez o ameaçasse, e de qualquer forma não deixava de assustá-lo. Ele tinha esse consolo de encontrar na própria ansiedade aquilo que o Swann e o próprio Saint-Loup teria denominado algo de muito balzaquiano. Essa identificação com a Princesa de Cardignan tornara-se fácil ao Senhor de Charlie graças à transposição mental que lhe tornara um hábito e da qual já dera vários exemplos. Aliás, era o bastante para que a simples substituição da mulher como objeto amado por um rapaz desencadeasse imediatamente em torno desta todo o processo de complicações sociais que se desenvolve ao redor de uma ligação comum. Então ele vai entrar exatamente nesse processo. Ele usa o Balzac como escada, né? Ele usa o Balzac como escada porque ele considera que, assim, ele sabe que ele está fazendo algo que a sociedade não vê com bons olhos. Inclusive qualquer citação, qualquer piada de duplo sentido que se faça, isso incomodava profundamente. O narrador vai ficar observando, né, vai observá-lo o tempo todo, e vai perceber que ali, toda vez que alguém faz uma piada de duplo sentido, ou fala alguma coisa sobre transviado, ou coisa que valha, aquilo o atinge. Porque ele sabe, né, que talvez seja para ele, talvez seja com ele. Como eu falei, a narrativa vai levar para o próximo volume. Nós vamos ter aí, né, o próximo volume que o Proust vai trazer outras, né, nuances com relação à questão da própria Albertine. Espero que você não perca. Estaremos aqui semana que vem, se Deus quiser, com mais um vídeo. Nós falamos um pouquinho do Sodoma e Gomorra, né, Em Busca do Tempo Perdido, volume 4, que é um volume delicioso de ler. Vale muito a pena ler. Você tem várias, como eu disse, você tem várias formas de você encontrá-lo, né? Você vai encontrar da editora Nova Fronteira, inclusive tem esse de Anne Saint-Huil aqui do Marcel Proust, que é um livro que ele inacabado, que ele estava tentando ter a ideia de escrever Em Busca do Tempo Perdido. Aí ele usou esse Saint-Huil, que só foi publicado em 1954. Então nós temos a Nova Fronteira com Proust, nós temos a editora Globo com Proust,
E nós temos edições de ouro também, que você pode pegar, você pode adquirir. Isso aí hoje não é difícil. Você pode encontrar em sebo, pode encontrar para comprar nas livrarias ou na própria internet. Beleza, gente? Então, falei um pouquinho do Em Busca do Tempo Perdido, Sodoma e Gomorra, Marcel Proust, esse volume de 400 páginas, né? 400 páginas, que é uma leitura densa, mas você já está delineado com os personagens, você já conhece o universo proustiano, então já chega nesse ponto aqui, já fica mais simples, mais fácil de você levar adiante. Aí vai ficar faltando só os últimos 3 volumes, você tira isso nas orelhas, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Nós falamos um pouquinho do Marcel Proust, Sodoma e Gomorra, Em Busca do Tempo Perdido, volume 4. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Beleza, gente? Gostaram? Então curte aí, beleza? Não deixe de curtir. Valeu, obrigado, tchau, tchau.